Bem-vindos ao Grupo Familiar. Eu sou a Estela e hoje nós temos a oportunidade de trazermos até você segredos, princípios, grandes verdades que, se você colocar em prática já nesta semana, a tua semana vai mudar e vai mudar para melhor. Eu estou aqui acompanhada e vou deixar cada um deles se apresentar. Então, olá a todos, eu me chamo Emanuel. Então, desde já, também nós agradecemos a presença de todos vocês. Espero que todos gostem, vai ser um momento muito especial, então fiquem conosco. Olá, eu sou o Lucas. Estamos aqui neste momento em família para fazer o nosso grupo familiar. E você é bem-vindo para participar conosco e ficar aqui para realmente ser abençoado até o final desse programa. É isso aí. Sou o Ângelo. Olá a todos. Olá. Eu quero saber de onde você está assistindo o grupo familiar. Por isso, ao longo do programa, vai estar sendo aqui exibido as maneiras de você entrar em contato conosco, fazer o seu pedido de oração, fazer as suas perguntas, pedir alguma informação. Eu quero te conhecer. Então, entre em contato conosco, porque você faz parte deste grupo familiar. E a Bíblia diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E é por isso que nós vamos começar com louvor. Eu quero convidar todos a ficar de pé. Vamos louvar a Deus, porque Deus habita no meio do louvor do seu povo. Levanta, levanta-te, brilha. Já chegou a tua luz. Levanta-te, resplandece. Levanta-te, brilha. Já chegou a tua luz. A glória do Senhor. A glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio sobre ti. A glória do Senhor. A glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio sobre ti. Levanta-te, brilha. Levanta-te, brilha. Já chegou a tua luz. Levanta-te, resplandece. Levanta-te, brilha. Já chegou a tua luz. A glória do Senhor. A glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio sobre ti. Mais uma. A cura do Senhor. A cura do Senhor já veio. Sobre a tua casa. A cura do Senhor já veio. A cura do Senhor já veio sobre ti. E a bênção do Senhor já veio sobre ti. A bênção do Senhor já veio. A bênção do Senhor já veio. A bênção do Senhor já veio sobre ti. Aleluia! A bênção do Senhor não acrescenta dores, é o que a Bíblia diz. E glória a Deus, porque é essa bênção que nós queremos para a nossa casa, é essa bênção que nós queremos para a nossa vida. E nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele fez, faz, ainda vai fazer em nossas vidas. Por isso Ele é exaltado na nossa casa, nesse grupo familiar. Só Ele merece o nosso amor e a nossa exaltação. Amém? Está exaltado o Rei, exaltado bem alto. Eu louvo. Está exaltado, para sempre exaltado, e eu o louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Para sempre Ele reinará. Terra e céus exaltem seu santo nome. Está exaltado, Rei exaltado bem alto. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Para sempre Ele reinará. Terra e céu exaltem seu santo nome. Está exaltado, o Rei exaltado bem alto. Está exaltado, está exaltado, o Rei exaltado bem alto. Glória a Deus. Obrigado a Deus porque nós habitamos no teu esconderijo. A sombra do Onipotente nós descansamos. Podemos dizer de ti, ó Deus, que tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa força.
Em Ti nós confiamos todos os dias. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Amém. Podemos todos nos assentar, por favor. Como é bom nós estarmos aqui no grupo familiar. Ô, Emanuel, da onde que você é? Eu sou de Alagoas, sou de Arapiraca. Alagoas. Exatamente, terra muito bonita, não é? Com praia, E água de muitas coco, praias, água de coco, tudo e mais alguma coisa. comida boa. Comida boa que nós merecemos mesmo. Olha, se você é do Nordeste, eu quero fazer um desafio para você. Manda uma mensagem pra gente, porque eu quero conhecer os nordestinos que estão assistindo o Grupo Familiar. O que você acha da minha ideia, Emanuel? É muito boa, até porque nós temos e queremos, não é, ganhar nordestinos, o povo daquela região, para Jesus Cristo. Não é? É isso aí. Exatamente. Se você nos assiste de qualquer parte do Nordeste, manda uma mensagem pra gente, nem que seja com um oi. Mas fala, eu estou assistindo o Grupo Familiar, sou do Nordeste, eu mando um abraço pra vocês. Combinado? Combinado, vamos esperar sim. Ô Lucas, por que é importante a gente estar num grupo familiar? O que é um grupo familiar? Fala um pouquinho pra gente. Bem, um grupo familiar, não só como o nome diz, que já é um grupo de família, ou seja, somos todos aqui uma família porque somos parte da família de Cristo, mas é muito importante estarmos no grupo familiar, porque é aqui onde nós aprendemos mais sobre a palavra de Deus, com um pouquinho mais, digamos assim, um pouco mais de tempo, com um pouco mais de calma, do que numa reunião normal, porque a reunião tem um procedimento todo para acontecer, mas no grupo familiar, se a pessoa de repente tiver uma dúvida, ela pode, olha, eu não entendi algum assunto, você pode, por favor, explicar novamente? Fica um pouco mais fácil, porque somos família, e assim estamos todos juntos, participamos e aprendemos a palavra de Deus. Legal. Emanuel, qual é, na tua ótica, a importância de uma pessoa estar e frequentar um grupo familiar? Acima de tudo, nós aprendemos a criar raízes, não é? E a importância também é que nós conseguimos nos firmar, não só na palavra, em Jesus, e também na igreja onde nós estamos a frequentar e fazemos parte, né? E outra coisa também é que nós estamos juntos, estamos em família, né? Até o nome diz, grupo familiar, onde nós nos reunimos para estarmos juntos, criarmos elos, né? Elos de ligações, elos estes que durante uma reunião nós não conseguimos criar, porque existe um padrão, tal como procedimentos a ser feitos, tal como o Lucas disse, e no grupo familiar nós conseguimos, porque realmente é um ambiente saudável onde nós criamos elos e, acima de tudo, também conseguimos vencer em Jesus Cristo. Muito bom. Então, eu agora quero falar um pouco a respeito de relacionamentos, falar um pouco a respeito do amor de Deus, e eu quero falar sobre o que é o amor. Eu vou pedir para o Emanuel ler, lá em João 3,16, o que está escrito é um versículo tão conhecido, né? João 3,16. E hoje nós vamos explicar de vários tipos do amor. Nós falamos do amor eros, o amor filéu, o amor ágape. O amor eros é aquele amor da atração. Existe o amor filéu, que é o amor humano baseado na amizade. Mas também existe o amor do tipo de Deus. E é esse amor que eu quero que vocês falem um pouquinho para a gente hoje do amor de Deus. E para isso nós vamos ler esse versículo, João 3,16, por favor, Emanuel. Então, você que tem Bíblia também, você pode acompanhar em casa. Se você não tem a Bíblia em física, né, pode também baixar no seu celular. E é importante nós termos também a Bíblia, porque, na verdade, é o manual de Deus para a nossa vida. Então, lá em João 3,16, fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Manuel, o que a gente pode entender aqui desse versículo e aprender com esse amor ágape do tipo de Deus? Acima de tudo, nós não conhecemos ainda na totalidade, não é, a perfeição de Deus, né? Deus, ele é perfeito, e Deus nos amou de uma forma perfeita também, enviando Jesus para morrer por cada um de nós. E por vezes nós vemos muito um amor que ele está ligado ao exterior, não é? Aquilo que as pessoas têm exteriormente, ou aquilo que as pessoas têm, ou aquilo que as pessoas fazem e algo do gênero. Mas a Bíblia diz, conforme nós lemos agora, que Deus nos amou de uma forma incondicional, que deu tudo aquilo que ele tinha, ou seja, seu Filho Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. Ou seja, independente do defeito da pessoa, independente se a pessoa merecia ou não merecia, é um amor que não quer nada em troca.
Exatamente, é porque Deus não olha para os nossos defeitos, né? Ele decidiu nos amar e pronto, ponto final, né? Ponto final, decidiu nos amar, dando seu filho para morrer por cada um de nós. E eu gosto muito de dizer que o amor de Deus não anula a sua justiça, mas sim, ele constituiu em enviar Jesus para morrer por cada um de nós, nos dando realmente uma segunda chance para andar com ele. Lucas, então a gente aprende aqui uma lição, porque no amor eros, o amor filéu, é fácil porque é de quem a gente gosta, né? Ou tem uma afinidade, a gente quer algo. O ser humano é assim, espera algo em troca, né? Agora, o amor ágape é só pedindo mesmo para Deus ajuda para o Pai, né? Pois o amor ágape é a maneira como Deus nos ama, que é independente das falhas daquela pessoa, Deus nos ama. Por exemplo, eu posso ser um pecador, eu posso ter errado, mas independente disso, Deus me ama. E é esse mesmo tipo de amor que nós temos que ter, é entender que todas as vidas são importantes para Deus e que eu tenho que amar essas pessoas da mesma maneira. Independente da pessoa ter errado comigo ou não, eu tenho que entender que aquela pessoa ela é importante para Deus, por isso eu também preciso amar aquela pessoa. Com o amor do tipo de Deus. Com o amor do Senhor, exato, com o amor do tipo de Deus. Então, Lucas, por favor, faça uma oração conosco, porque nessa semana eu vou conseguir andar nesse tipo de amor. E você, Manuel? Também. Você, Ângelo, também? Lucas, você também? Também. Então, por favor. Então, vocês podem repetir comigo dizendo assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu desejo amar ao meu próximo da mesma maneira que o Senhor me ama. Que o Senhor me ama. Por isso, eu peço que o Senhor me ajude, todos os dias a amar o meu próximo e andar em amor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. E amém. E amém. Eu agora vou falar de alguns princípios financeiros. Aliás, ao longo desse grupo familiar, nós vamos falar de vários princípios de Deus. E nesse momento eu vou falar de princípios de Deus, só que na área financeira. E é importante sempre, sempre nós revermos os nossos pensamentos, as nossas atitudes em relação a essa área, porque o problema financeiro que muitas vezes uma pessoa tem nem está relacionado com dinheiro, mas está relacionada com os castelos que a pessoa tem na mente, as algemas que a pessoa tem aqui dentro, as ervas daninhas que estão aqui dentro da mente da pessoa, que isso acaba se refletindo em todas as áreas, inclusive na nossa vida financeira. E muitas vezes também é porque certamente a pessoa não está aí acertando muito bem nos princípios de Deus. E é importante nós falarmos dessa área. Por quê? Porque em tudo o nosso exemplo é Jesus Cristo. Jesus Cristo falava com quem tinha dinheiro e Jesus Cristo falava de dinheiro. Você olha para a Bíblia e lê a Bíblia fala de dinheiro. Jesus falava com quem tinha dinheiro e Jesus falava de dinheiro. Não era para falar do dinheiro em si, mas era para apontar sempre no coração das pessoas o que é que tinha lá dentro. Jesus falava de dinheiro e com quem tinha dinheiro para poder implementar os princípios de Deus lá dentro, para pôr o reino de Deus no coração de uma pessoa. Por isso que Jesus sempre falava o reino de Deus. Olha, o reino de Deus. E como é importante nós falarmos disso? Sabe por quê? Porque se você entender os princípios de Deus na área financeira, todo dinheiro que vier parar na tua mão vai ser bênção. Você não vai comer pão de dores, porque a Bíblia fala lá em Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão é o nosso trabalho. Inútil é o trabalhador acordar cedo, dormir tarde, comer pão de dores, porque ele dá aos seus amados enquanto dormem. Se você entender os princípios de Deus na tua vida, você não apenas será abençoado, mas você vai abençoar e muito os projetos de Deus. Você vai prosperar. E a Bíblia fala assim que Deus abençoará o pão, a água e tirará do meio de vós toda a enfermidade. Então, eu quero essa bênção para a minha vida. E vocês também querem? Sim. É? Sim. Então, vamos lá abrir as nossas Bíblias em 2 Reis 4, 1, versículo 1 até o 7. Eu vou pedir aqui para o Emanuel ler para a gente a história da viúva. Ou é o Lucas que tem a Bíblia aberta aí? Tanto faz?
Posso ter. Então lê e o Emanuel vai me ajudar a explicar. 2 Reis 4, de 1 a 7, por favor. Então, eu tenho aqui no meu livro, obrigado. Pode. Então diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: O meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traz-me ainda mais uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilhas alguma. E então o azeite parou. E veio ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Muito bonita essa história, Lucas. Eu ainda falava nessa semana com uma irmã da igreja, eu dizia assim para ela: olha que Deus é muito amigo das viúvas. Olha que Deus é muito amigo dos órfãos. E Deus nunca desampara uma viúva. E assim foi com a história dessa mulher. Aqui é um exemplo de fé e de confiança em Deus, um sobrenatural na vida dela. Emanuel, o que a gente pode entender dessa história? Porque o discípulo do Eliseu, que era um grande homem de Deus, morreu. E a esposa ficou, certo? Na verdade, aqui nós vemos logo um sobrenatural, realmente, né? Como diz a passagem, um sobrenatural, até porque nós não conseguimos entender, não é, como ela, com um pouco de azeite, conseguiu encher vários vasos. O que é certo é que Deus é um Deus do sobrenatural e para Ele nada é impossível. Não é que naquela época a mulher estava em crise e vivia um tempo de crise, tal como hoje também vivemos. Sempre houve crise no mundo, né? Só que aqui nós vemos que ela confiou em Deus. Ela não se atentou àquilo que ela conseguia ver naquele momento, ela não se atentou ao estado em que ela estava a viver, pelo contrário, ela realmente se agarrou naquilo que o profeta disse. Ou seja, vai, pede vasos emprestados, entra na tua casa e começa a colocar, não é? Começa a distribuir o azeite sobre aqueles vasos. Ela poderia pensar, como é que isso é possível, né? Eu com um pouco de azeite eu vou encher vários vasos. Mas não, ela decidiu confiar em Deus. E quando nós decidimos confiar em Deus, causamos, né, sobrenatural a partir de Deus. Claro que o modo de Deus é aquilo que nós chamamos o processo natural, né? O progressivo, mas em situações como estas, Deus, como a Estela acabou de dizer, Deus gosta de viúva, então Deus causa o sobrenatural. Mas isso é na vida de qualquer um, né? Viúva, exatamente, não viúva, exatamente. Jovem, casais, homens de negócios. Exatamente. E Deus causa o sobrenatural porque a pessoa está precisando mesmo ali de um milagre. Nesse caso foi um milagre porque ela confiou em Deus. Muito bonito. Lucas? Bem, como o Emanuel disse, essa mulher ela não podia esperar o tempo natural das coisas. Ela precisava de um milagre hoje. Assim acontece com muita gente, porque quantas pessoas que nos assistem até nesse momento estão passando uma semana muito difícil, com ameaças de cartas, telefonemas e de pessoas, oficial de justiça, que está ali e você não sabe o que fazer. E essa viúva, ela estava nessa situação. Ela precisava de uma intervenção divina urgentemente, né? Sim, ela precisava de um socorro naquela hora, porque ela disse ao profeta: olha, o credor veio e vai levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eles vão ter que trabalhar para pagar a dívida que nós tínhamos. E depois que aconteceu esse milagre, que é essa multiplicação, nós ainda vemos que Deus ele não tinha algo para aquela mulher só para aquela situação. Porque o profeta poderia ter dito: vai, vende e depois, olha, dá um jeitinho aí na tua vida, porque o milagre era só para agora. Não, se a gente reparar no final do versículo, o que ele diz é: vai, vende esse azeite, paga as tuas dívidas, e tu e os teus filhos
vivei do resto. Ou seja, aquela mulher ainda virou, de uma pessoa que estava numa crise financeira, ela ainda virou uma empresária. Porque ela foi vender o azeite e a venda foi tão boa que ela conseguiu, por muito tempo, sobreviver ainda com aquela venda. Então... Ficou melhor que antes. Ficou muito melhor do que antes, o que mostra que Deus ele não tem um milagre pequeno para a nossa vida. Quando Ele nos dá algo, é realmente para transformar a nossa vida. É verdade. E Deus, quando te pede algo, nunca é para tirar. Sempre é para multiplicar. A matemática de Deus é diferente da nossa matemática. Ele, nesta semana, não vai deixar que a farinha acabe da tua panela. Ele não vai deixar que a botija se esgote, que o azeite acabe da tua botija. Confie em Deus, coloca sua fé em Jesus, porque o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Aqui embaixo vai estar passando algumas informações para você pedir, fazer o seu pedido de oração, pedir informações de como que você pode ter também a oportunidade de semear em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção? Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as nossas necessidades em glória, em glória, por Cristo Jesus, em glória, em glória, por Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Bom, todas as semanas nós temos um estudo bíblico no nosso grupo familiar. Ô, Emanuel, o que é um estudo bíblico assim que nós temos durante a semana? O nome já diz, né? Estudo bíblico, quando nós vamos ali, nós temos um tempo para nos aprofundar, para conhecermos mais. E é importante nós virmos ao grupo familiar e também pertencermos a um grupo familiar, porque nós conseguimos absorver, também adquirir e também conhecer mais sobre Deus, né? Nós temos que conhecer mais sobre Deus, porque quanto mais eu conheço Deus, mais de Deus eu tenho na minha vida e mais eu venço. E este estudo serve para isso, para nós aprendermos e também colocarmos em prática ainda mais e sermos campeões. Beleza, Emanuel, é isso mesmo. São 52 lições ao longo do ano, uma para cada semana, né? E hoje nós vamos falar sobre Satanás. Esse é o nosso estudo bíblico de hoje, Satanás. Na semana passada, eu quero fazer uma breve recapitulação, porque nós, na semana passada, falamos sobre anjos. E a aula de hoje nada mais é do que uma continuação da aula da semana passada. O que nós falamos? Nós falamos sobre a origem, natureza e a operação dos anjos. Falamos sobre esses agentes invisíveis, porém reais, porque a Bíblia fala desses seres misteriosos. Digo misteriosos porque estão fora da nossa percepção. E até nós falamos que muitas vezes nós associamos os anjos apenas com uma função de mensageiros. Porque a palavra anjos significa mensageiros. Mas nós entendemos a abrangência das tarefas diversas dos anjos, porque eles obedecem às ordens de Deus. Vimos também na semana passada que existe uma hierarquia entre os anjos. Falamos do arcanjo, que é o anjo principal, são chefes, por assim dizer. Até a Bíblia fala sobre Miguel, Gabriel. Falamos sobre os querubins, que é um anjo de classe elevada. Até a Bíblia diz que Deus habita entre os querubins. Falamos dos serafins ardentes. E hoje, por que eu digo que é uma continuação? Porque nós vamos falar dos anjos caídos. Dos anjos que caíram, da queda dos anjos. Anjos que caíram porque seguiram um querubim ungido, que se chamava Lúcifer. Anjo de luz, estrela da manhã, é o significado. E eu vou pedir aqui para o Emanuel ler Isaías 14, 12, até o versículo 14. Ou é o Lucas que tem isso aberto? Ah, já tem aberto. 14, 12. Até o 14.
Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas, e de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o que nós vemos aqui? Que Lúcifer era rodeado de glória, pedras preciosas, ornamento de ouro, perfeito em seu caminho. Mas no seu coração nasceu um sentimento de orgulho. E ele foi lançado para fora da presença de Deus. E ao ser lançado para fora do céu, ele teve aqui uma total transformação. De querubim ungido a inimigo de Deus. Com o propósito de destruir toda boa obra do Criador. Com o propósito de roubar, matar e destruir. Satanás se ressente de tudo aquilo que Deus ama. Eu vou pedir aqui para o Lucas ler Ezequiel 28:12, por favor. Então diz assim, Ezequiel 28:12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, e aqui fala as pedras todas, e em ti se faziam os teus tambores e os pífaros, e no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas. E no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste por isso. Por isso te lancei fora, profanado do monte de Deus, e te fiz perceber, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Olha que interessante. Então, de querubim ungido, passa a ser Satanás, que significa adversário, diabo, que é um caluniador. É conhecido também na Bíblia como destruidor. Vocês vão ver na Bíblia também a antiga serpente, falso, cheio de astúcia, que procura a todo tempo enganar os fiéis. Também o mentiroso, o pai da mentira, né? O tentador, ladrão, acusador. E também existem os anjos decaídos, que caíram da sua posição original. Na rebelião de Lúcifer, muitos anjos o acompanharam. Muitos foram corrompidos por ele. Foram corrompidos. E daí também existir os demônios. Por isso que lá em Mateus fala do diabo e seus anjos. Vou pedir aqui para o Emanuel ler Apocalipse 12:7, por favor. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então, a natureza dos demônios é idêntica à de Satanás. Estão em oposição a Deus e a sua obra. Os demônios também são organizados, né? Tem lá a sua hierarquia, chefes, legiões, principados, potestades, enfim. Eu quero deixar um conselho para vocês. Eu quero apresentar esse livro, Como Lutar contra o Diabo. E vocês vão poder obter mais informações a respeito desse livro nos contatos que vão estar sendo exibidos aqui embaixo para você. Por quê? Porque muita gente hoje está comendo o pão que o diabo amassou, como se diz aí. E nem se dão conta disso. Por quê? Até muita gente nem acredita que o diabo existe.
mas o diabo existe. E a Bíblia fala que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Na verdade, muita gente até só acredita na sorte e no azar. Então, se eu estou tendo desgraça na vida, é porque eu tenho azar. Porque veio aí uma doença repentina, é o tamanho do meu azar. Mas, na verdade, eu quero recomendar esse livro mesmo para você entender quem é o seu inimigo, como é que você pode lutar contra esse verdadeiro inimigo, que não é de carne nem de osso, porque a Bíblia fala assim que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Lucas, lê para a gente em Efésios 6:10 o que está escrito, por favor. Então diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficai firmes. Firmes, é isso aí. Então, eu também quero deixar um outro conselho para você. Nas próximas semanas, não perca o grupo familiar, porque nós vamos dar continuidade a essas aulas. Nós vamos falar sobre o homem, nós vamos falar sobre o pecado, nós vamos falar sobre Jesus Cristo, a obra redentora de Jesus Cristo. Então, é uma aula que puxa a outra. Então, não perca os próximos capítulos do grupo familiar, porque vai ser muito importante para você. Amém? Emanuel, quer falar alguma coisa? É exatamente isso mesmo. Nós temos que conhecer Deus, né? E quanto mais eu fico mesmo sedento, né, de Deus, eu vou procurar buscar, eu vou procurar me encher para poder vencer também. E esta lição, conforme nós estamos aprendendo, é mesmo uma lição para nós entendermos que lá fora, lá no mundo, há a mesma operação satânica, existe um diabo, existem demônios que só estão aqui para roubar, matar e destruir. Mas, conforme nós lemos agora em Efésios 6:10, nós, ao nós nos revestirmos da armadura de Deus, conseguimos vencer tudo isso. É isso aí. Lucas, desculpa. Não tem problema. Então, só colocar aqui uma questão que é: quando nós estamos falando hoje sobre Satanás, não é para que as pessoas tenham medo dele. Porque é bom nem... Muita gente pensa, é bom nem falar para não atrair, né? Exato, não fala que atrai. Não é isso. Nós estamos aprendendo porque é essencial nós conhecermos o nosso inimigo. Isso, inclusive, é uma tática de guerra. Normalmente, os exércitos sempre têm alguém que já descobriu as táticas do inimigo e conta. Por quê? Para você saber como se preparar. E nós estamos aprendendo hoje sobre Satanás exatamente isso. Não é para, eu preciso ter medo dele. Não, pelo contrário. Ele é o nosso inimigo, mas a Bíblia já fala que ele é um inimigo derrotado. E, ao invés de nós fugirmos dele, a Bíblia também nos diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, nós só precisamos estar firmes na palavra de Deus e resistirmos aos ataques dele. Ataques vão vir. Há de acontecer, sempre acontecem. Por quê? Porque ele é nosso inimigo. Se não fosse assim, ele não precisava ser um inimigo contra nós, se não fosse para atacar. Então, ataques vão acontecer. Mas se nós ficarmos firmes na palavra de Deus, a palavra nos diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso que eu indiquei esse livro, Lucas. Você já leu esse livro, Emanuel? Sim. Sim. Porque fala aqui da autoridade do crente, fala aqui a nossa posição em Cristo, fala isso que você citou, Lucas, sobre o resistir ao diabo. Inclusive, como é que o diabo aparece para a vida das pessoas, porque muita gente pensa que o diabo vai aparecer de vermelho com um garfo vermelho também, né? Mas não é assim muitas vezes que o diabo aparece, né? Não, e é importante nós falarmos também que nós temos que ser reconhecidos, né? Na verdade, aonde está a nossa autoridade? Onde está o nosso poder? Apenas em Jesus Cristo. O diabo sabe também quem nós somos, mas muitas das vezes nós não sabemos quem nós somos. É verdade. Nós temos um poder e uma autoridade que vem ao nome de Jesus. E quando nós somos conhecidos, reconhecidos, conseguimos chegar longe. Claro que hoje nós não vamos falar sobre isso, mas também a Bíblia fala de pessoas que tentaram também expulsar demônios
usando a sua força física e não correu bem, porque eles não eram reconhecidos. Nós temos que ser reconhecidos quando? Quando eu ando com Deus, quando eu fiz de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. É isso aí, por isso que eu deixei essa dica e reforço. Entre em contato conosco através desse número que está passando aqui embaixo, dos meios que estão passando aqui embaixo, para obter informação a respeito desse livro. Você vai gostar, muito fácil de entender e muito prático de você também aplicar. Eu quero falar agora para você de 4 coisas que Deus tem para você e quer que você saiba. A Bíblia diz lá em Atos 2:21 que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Sabe que todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós pecamos e separados estamos de Deus, distantes. Mas quando nós invocamos esse Jesus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, nós reatamos, nos reconciliamos com esse Deus. A Bíblia diz que não existe nenhum justo, nenhum sequer. E quando nós reconhecemos esse caminho, porque Jesus é o caminho, nós recebemos Jesus Cristo no nosso coração, fazemos dele o nosso Senhor e o nosso Salvador. E aí Jesus começa a transformar a nossa vida e tudo começa a mudar para melhor. Se hoje esse é o teu desejo, eu quero convidar você a fazer essa oração comigo, vocês aqui no estúdio também. Diga assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe. Eu acredito que Jesus morreu para me salvar. Eu admito que eu falhei. Me perdoa. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Receba agora a minha salvação. Me ensine nos teus caminhos. Guia a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Essa é a oração muito importante, a oração de salvação. E eu agora quero convidar vocês a interceder, fazer uma intercessão. Manuel, o que é uma intercessão? Na Bíblia, nós vemos vários momentos, né, que homens se levantaram para orar. Nós temos o caso de Abraão, que se levantou, né, intercedeu em favor do seu sobrinho Ló, Sodoma, Gomorra. Nós temos o caso também de Moisés, que intercedeu também pelo povo de Deus. Então, interceder é orar por alguém, eu ir até Deus, né? Senhor, estou na tua presença para orar por esta pessoa, oro por ela. Ou seja, é nós, acima de tudo, termos compaixão, ou seja, partilhar a dor que aquela pessoa está a ter, não é? Isto é intercessão, é nós orarmos por alguém que está a passar por alguma coisa, ou também pedirmos a Deus que dê sabedoria, entendimento, direção, entre outras coisas. Muito bom. Ou seja, está ligado a eu intervir a favor de alguém. Exatamente. Não necessariamente tem que ser um assunto meu. Exatamente. Eu posso orar por outra pessoa que eu sei que precisa de ajuda. É isso aí. Que precisa de um toque de Deus. Então vamos fazer isso agora. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé. E Lucas, por favor, nos conduz em intercessão. O que nós vamos interceder hoje? Nós vamos interceder hoje pela nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja. Então, vou convidar todos também a fecharem os olhos em respeito ao nosso Deus. E diga assim comigo: Senhor, eu entro agora na tua presença, e trago diante do Senhor, as nossas reuniões, as nossas igrejas, as famílias das nossas igrejas. E nós declaramos que todas as famílias, elas são abençoadas. Elas têm todas as suas necessidades supridas pelo Senhor. Nós declaramos vida, saúde e prosperidade pelas famílias da nossa igreja. Nós declaramos que as nossas igrejas, elas estão sempre cheias de pessoas que vão em busca de encontrar a palavra do Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a vitória. Diante de ti, nós estamos confiantes que a vitória já é nossa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus.
O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Mais uma vez. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de novo a vida. Agora eu vou fazer uma oração. Vocês também orem comigo. Ó Deus, eu oro para que todas as famílias, todas as pessoas que nos assistem sejam tocadas por Ti, pela Tua bênção, pela Tua proteção, que elas tenham um encontro real contigo nessa semana, em nome de Jesus. E que toda palavra de Deus, que são sementes, caíram no nosso coração como sementes numa terra frutífera, que vão dar muitos frutos, de 30, 60, 100 por um, nesta semana, e vamos ter vitória como nunca. E declaro com fé que algo de bom vai acontecer em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém e amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar. Nós já estamos chegando aqui na reta final do grupo familiar. E Emanuel, a Bíblia também fala da história de duas pessoas, né? Que frequentavam o mesmo grupo familiar, tinham o mesmo pastor, eles torciam para o mesmo time de futebol, eles moravam na mesma rua do condomínio ali, do bairro, e a chuva veio para os dois, o temporal veio para os dois. Lembra dessa história da Bíblia? Eu enfeitei um pouco, É importante nós entendermos que não é o quanto nós sabemos, né? Você pode ir à igreja de segunda a domingo, pode até morar lá na igreja, tem uma cama na igreja, lá no sótão da igreja. Mas o que importa é aquilo que eu coloco em prática. A Bíblia fala que o homem imprudente edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. A rocha é a palavra de Deus. E quando eu conheço a Deus e consigo colocar em prática aquilo que Deus me ensina, eu venço. Às vezes aqueles irmãos mais velhos que estão na igreja há mais tempo ficam até chateados porque chegou ali alguém novo na igreja, colocou em prática e conseguiu vencer mais rápido que eles. Na verdade, não é o quanto nós estamos na igreja, mas sim o quanto eu coloco em prática daquilo que Deus me ensina. Olha, essa é forte, hein? Porque o versículo mais importante para mim é o versículo que eu entendo. É ou não é verdade? Qual que é o versículo que você mais gosta? O versículo que eu mais gosto é o versículo que eu entendo. E o versículo que eu consigo fazer, né? Então, que você também possa, nessa semana, construir a casa na rocha. Ô, Lucas, construir a casa na rocha é só ouvir, né? Porque eu gosto mesmo de ouvir, só ouvir aí a TV Maná Brasil. Eu gosto só de ouvir a Bíblia falada. Ouvir é comigo. É isso que é construir a casa na rocha. Eu posso sim, ouvir para criar fé no meu coração, mas eu só consigo atingir tudo aquilo que Deus tem preparado para mim se eu também agir de acordo com a palavra dele. Então, praticar. Exatamente. Tem que fazer. Não é só eu gosto muito de ir na academia. Então, assisto muitos torneios, vejo o pessoal treinando. Comendo legumes e alfafa. Só isso. Chia. E tomando aqueles shakes e tudo mais. Mas aí eu fico na minha casa assim, esperando que eu fique com um shape parecido com o daquele pessoal. Não vai resolver. Por isso que não está funcionando. Por isso que não está funcionando. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Mas não, eu preciso o quê? Eu preciso praticar. É verdade. Para ter a minha casa na rocha, eu preciso ouvir e fazer de Jesus a minha base. Construir a casa na rocha, só como um exemplo que nós podemos usar aqui, é da mesma maneira quando vão construir uma ponte por cima de um rio. Como é que o pessoal faz para construir aquelas pontes muito grandes por cima do rio?
Eles vão ver no solo daquele rio aonde tem um lugar firme para ele poder colocar a base daquela ponte. Porque se for só em cima da terra, o primeiro caminhão pesado que passar por ali, aquela ponte já caiu. Então, eles, se for preciso, cavam até encontrar uma rocha firme onde podem colocar ali as estacas e a base daquela ponte. No nosso caso, é escavarmos e encontrarmos a rocha firme que é o nosso Jesus. Andarmos na palavra dele, fazermos dele a nossa rocha firme, aonde nós vamos construir a nossa casa. E mesmo que venha um temporal, mesmo que venha uma ventania muito forte, se a casa estiver firme na rocha, tiver boas estruturas, não acontece nada. O máximo que vai acontecer é o vento bate e vai embora. Mas se a casa estiver feita só como se fosse aquelas barracas de acampamento, se for só aquilo, na primeira ventania, no primeiro vento forte que vier, a casinha começa a balançar e daqui a pouco vai a casa, vai a pessoa que está dentro da casa Vai junto. tudo. Por quê? Porque não tinha estacas, Fundações. não estava preso realmente na rocha. Que é o que nós falamos que está fixado na areia. Então, no primeiro vento, não precisa nem ser uma ventania muito forte, não precisa ser um temporal. Uma brisa um pouquinho mais forte já é suficiente para levar. Então, nós temos que nos firmar na palavra de Deus, praticarmos a palavra de Deus, para que, quando os ventos vierem, quando as tempestades vierem, nada aconteça na nossa casa, porque nós estamos com boas fundações na palavra de Deus. Boa, Lucas. Então agora eu quero convidar vocês a ficar de pé, porque nós vamos terminar o nosso programa. Ângelo, temos vitória na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, todos os dias, porque ouvimos e praticamos a palavra de Deus. Amém? Amém. Ô, Emanuel, obrigada pela tua presença. Obrigado eu e obrigado também a todos que estiveram aqui conosco, a participar, a ligar, a mandar mensagem e continue assim firmes. É isso aí. Ângelo, muito obrigada pela tua presença, tá bom? Lucas, brigadão. Por nada. Ficamos aqui, mas continue assistindo a programação do nosso canal. Você é sempre muito bem-vindo para participar, tanto nos grupos familiares, quanto nas reuniões e em todos os outros programas que o nosso canal tem. É isso aí. Com Jesus temos vitória. Temos vitória. Temos vitória. No nome de Jesus. Aleluia. Temos vitória. Temos vitória. No nome de Jesus. Todo mal. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos neste A poder, no nome de Jesus, mais uma vez. Temos vitória, no nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória, no nome de Jesus. E todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos neste nome, a poder, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. Glória, glória a Deus. Essa semana será a melhor semana da tua vida. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu. Mais uma vez. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. Aê! Terminamos aqui o grupo familiar. Use mesmo essas ferramentas, essas armas espirituais, a palavra da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus abençoe. Até a próxima semana. Tchau, tchau.